Dizem que o amor de mãe é incondicional. Eu acreditei nisso por 55 anos, através de noites em claro, de sacrifícios que me deixaram oca por dentro, de escolhas que lentamente apagaram quem eu costumava ser. Acreditei nisso mesmo quando meu próprio filho começou a me olhar como se eu não fosse nada mais que um inconveniente em sua vida perfeitamente planejada. Meu nome é Lúcia, e eu dei tudo para criar meu filho Daniel sozinha. Tudo. Quando o pai dele foi embora antes do seu segundo aniversário, prometi àquele menino que ele nunca mais se sentiria abandonado. Cumpri essa promessa dedicando cada gota de mim para garantir que ele tivesse o que precisava, o que queria, o que sonhava em ter. 25 anos sendo mãe e pai. 25 anos em 2 empregos para que ele pudesse ter as roupas que o faziam sentir-se confiante, o equipamento esportivo que o ajudou a se destacar, a faculdade que abriu portas que eu nem sabia que existiam. Eu via mulheres da minha idade viajarem, namorarem, construírem carreiras, enquanto eu ficava sentada à mesa da cozinha ajudando com o dever de casa até meus olhos arderem de cansaço. Mas eu não me importava. Não naquela época. Porque toda vez que Daniel sorria, toda vez que ele me abraçava e dizia, "Obrigado, mãe", toda vez que ele me chamava de sua heroína naquelas apresentações de Dia das Mães na escola, parecia que todo o sacrifício valia a pena. Parecia que o amor estava sendo construído, tijolo por tijolo, em algo inabalável. Eu estava errada. A primeira rachadura apareceu há 3 anos, quando Daniel foi promovido na agência de marketing. De repente, a casa pequena onde havíamos compartilhado tantas memórias tornou-se constrangedora. O bairro onde ele aprendeu a andar de bicicleta, onde a dona Elsa da casa ao lado o viu crescer e sempre perguntava sobre suas conquistas, de repente não tinha a imagem certa para alguém na posição dele. "Mãe, você precisa entender", ele dizia, parado na minha sala como se estivesse em uma reunião de negócios. Seu terno caro fazendo tudo ao redor parecer gasto e ultrapassado. "Quando os clientes querem uma reunião em casa, ou quando os colegas passam por aqui de carro, eles veem esta casa e tiram conclusões sobre o meu nível de sucesso." Olhei ao redor para os móveis que economizei por anos para comprar. Para as paredes onde seus diplomas e medalhas pendiam em molduras que eu escolhi com cuidado. Para a mesa da cozinha onde ele comeu milhares de refeições que preparei com ingredientes comprados com o dinheiro que ganhei, limpando escritórios até meus joelhos doerem. Nada era chique, mas tudo estava cheio de amor. "Mas esta é a nossa casa", sussurrei, e imediatamente me arrependi de quão fraca minha voz soou. Ele balançou a cabeça com a impaciência de quem explica o básico para uma criança. "É a sua casa, mãe. Eu cresci. Ela ficou pequena para mim. Se você gosta de histórias que tocam o coração, por favor, inscreva-se em nosso canal. Estamos tentando chegar a 1000 inscritos, e isso realmente ajuda nosso trabalho. E comente de qual cidade você está assistindo." Aquela conversa plantou uma semente de algo frio no meu peito, mas eu disse a mim mesma que era apenas o estresse de suas novas responsabilidades. Homens jovens precisavam estabelecer sua independência, sentir orgulho de suas conquistas. Convenci a mim mesma de que sua distância era temporária, que assim que ele se acomodasse em seu sucesso, ele se lembraria do quanto significávamos um para o outro. Comecei a visitá-lo em seu novo apartamento em vez de esperar que ele viesse para casa. Um lugar moderno e elegante, com paredes brancas e móveis minimalistas que pareciam saídos de uma revista de decoração. Tudo era preciso, calculado, caro. Não havia calor, nem personalidade, nem vestígio do menino que costumava construir cabanas de lençol na minha sala. Eu levava o jantar caseiro em potes que nunca esperei receber de volta. Sentava-me em seu desconfortável sofá de couro e o ouvia falar sobre seu trabalho, seus objetivos, seus planos de carreira. Ele nunca perguntava sobre minha vida, minha saúde, meus sonhos. Eu havia me tornado uma plateia para sua história de sucesso, não uma participante em sua vida. "Você deveria ter orgulho de mim", disse ele durante uma daquelas visitas estéreis, servindo-se de um vinho que custava mais do que eu gastava em compras de supermercado em uma semana. "Eu sou tudo o que você se esforçou tanto para me ajudar a ser."
E ele estava certo. Ele era bem-sucedido, confiante, financeiramente seguro. Ele era tudo o que eu sonhei que ele poderia ser quando estava dobrando turnos, quando estava sacrificando minhas próprias necessidades para investir em seu futuro. Então, por que parecia que eu o estava perdendo mais completamente a cada conquista? A resposta veio lentamente, em pequenos momentos que se acumularam como gotas d'água que acabam desgastando a pedra. A maneira como ele checava o celular enquanto eu falava. A forma como mencionava outras famílias, famílias bem-sucedidas, famílias com contatos, famílias que poderiam beneficiar sua carreira, com um tom de admiração que eu não o ouvia usar sobre nós há anos. Os Vasconcelos me convidaram para o clube de campo deles, dizia ele, e seus olhos brilhavam de uma forma que antes era reservada para as manhãs de Natal e surpresas de aniversário. Oportunidades reais de networking lá. Não como... Ele deixava a frase no ar, mas eu sabia o que ele queria dizer. Não como a vida modesta que eu havia proporcionado. Comecei a me sentir como um acessório de seu passado que não combinava mais com seu presente. Como móveis de infância que são guardados no quartinho da bagunça quando você pode comprar peças melhores. Ainda parte da sua história, mas não algo que você exibiria na sua sala de estar. As ligações tornaram-se mais curtas. As visitas, menos frequentes. As conversas se tornaram peças de teatro onde ele me atualizava sobre sua vida como se eu fosse uma parente distante que ele se sentia obrigado a manter informada. O amor virou dever, e até o dever parecia relutante. 6 meses atrás, ele parou de ligar completamente. Eu esperei. Criei desculpas. Disse a mim mesma que ele estava ocupado com projetos importantes, com obrigações sociais, com a construção da vida que eu sempre quis que ele tivesse. Convenci a mim mesma de que o silêncio não significava abandono, que a ausência não significava que ele havia parado de se importar. Mas no fundo do meu peito, naquele lugar onde as mães guardam seus medos mais profundos, eu sabia que algo havia mudado fundamentalmente. A criança que criei com tanta devoção havia se tornado um homem que me via como uma lembrança de um passado que ele preferia esquecer. Eu havia me tornado a prova de suas origens humildes, a prova de que ele nem sempre pertenceu àquelas salas caras com aquelas pessoas importantes. No mês passado, ele finalmente ligou. Depois de meio ano de silêncio, seu nome apareceu na tela do meu celular e meu coração saltou com o tipo de esperança desesperada que faz pessoas racionais fazerem coisas tolas. Mãe, disse ele, e sua voz estava diferente, mais fria, mais formal. Preciso falar com você sobre algo importante. Pensei que talvez ele fosse se casar. Talvez tivesse conhecido alguém maravilhoso e quisesse compartilhar sua felicidade. Talvez tivesse percebido o quanto sentia falta de ter uma família em sua vida. Talvez o sucesso finalmente tivesse parecido vazio sem amor para lhe dar significado. Eu estava errada sobre isso também. Tenho pensado sobre nosso relacionamento. Ele continuou, usando o tom que as pessoas usam quando estão fazendo discursos preparados, sobre o que é melhor para nós dois daqui para frente. Aquelas palavras caíram no meu estômago como pedras. O que é melhor para nós dois? Como se o amor fosse um acordo comercial que precisava ser otimizado para a máxima eficiência. Acho que precisamos de um espaço, mãe. Um tempo separados. Preciso focar na minha carreira agora. E, honestamente, não acho que a dinâmica familiar que temos seja saudável para nenhum de nós. Dinâmica familiar. Ele havia reduzido 25 anos de amor de mãe e filho a uma dinâmica familiar que precisava de ajuste. Foi aí que eu deveria ter entendido. Foi aí que eu deveria ter visto o que estava por vir. Mas a esperança é uma coisa teimosa, especialmente a esperança que uma mãe carrega por seu filho. Mesmo quando cada pensamento racional gritava alertas, eu me agarrei à crença de que isso era temporário, que o amor acabaria se lembrando de si mesmo e voltaria para casa. Eu ainda estava agarrada a essa esperança 3 semanas depois, quando ele ligou e perguntou se eu queria passar um fim de semana em um chalé que ele havia alugado na serra. Só nós dois, disse ele. Um tempo para conversar, para resolver as coisas. Meu coração cantou.
Ele queria consertar o que havia sido quebrado. Ele queria se lembrar do que costumávamos significar um para o outro. Ele queria voltar para casa, emocionalmente, se não fisicamente. Eu deveria ter prestado atenção ao tom de sua voz, em vez das palavras que ele estava dizendo. Deveria ter notado a frieza que havia substituído o calor de que me lembrava. Deveria saber que quando alguém que você ama começa a tratá-lo como um problema a ser resolvido, geralmente não está procurando por soluções que o incluam em seu futuro. Mas eu não sabia. Eu não queria saber. Então eu disse que sim. A viagem para o chalé deveria ter sido linda. Colinas sinuosas cobertas pela vegetação da Mata Atlântica, o tipo de cenário que faz você acreditar em recomeços e segundas chances. Daniel dirigia em silêncio, suas mãos agarrando o volante com a tensão de alguém se aproximando de uma tarefa desagradável, mas necessária. Sentei-me ao lado dele, observando a paisagem passar borrada, tentando preencher o silêncio com conversas otimistas sobre a neblina na serra, o ar puro. Como seria bom passar um tempo juntos, sem interrupções. Ele respondia com acenos de cabeça e respostas monossilábicas, mas me convenci de que ele estava apenas se concentrando nas estradas sinuosas da montanha. Homens processam emoções de forma diferente, eu disse a mim mesma. Ele precisava de espaço para descobrir como dizer o que quer que estivesse pesando em seu coração. O chalé ficava isolado no final de uma estrada de terra, cercado por uma mata densa que parecia engolir o som. Era rústico, mas bem conservado, o tipo de lugar que as pessoas da cidade alugam quando querem se sentir conectadas à natureza sem sacrificar o conforto básico. Uma varanda com cadeiras de balanço, grandes janelas que prometiam vistas deslumbrantes, uma chaminé de pedra que sugeria lareiras aconchegantes e conversas íntimas. É perfeito, eu disse, genuinamente animada com a possibilidade de reacender nossa conexão em um ambiente tão tranquilo. Podemos realmente conversar aqui, sem distrações. Daniel carregou minha pequena mala de fim de semana para a varanda sem comentar. Depois destrancou a porta da frente com uma chave que aparentemente havia pegado mais cedo. Por dentro, o chalé era mobiliado com aquela estética deliberadamente rústica que custa muito mais do que a vida rústica real. Móveis caros feitos para parecerem desgastados, toques de design que sugeriam autenticidade selvagem enquanto proporcionavam conveniência moderna. Vou fazer um café para nós, ofereci, já me movendo em direção à cozinha. Podemos sentar na varanda e ver o pôr do sol. Lembra como costumávamos fazer isso quando você era pequeno? Você contava as cores no céu e inventava histórias sobre para onde o sol ia quando desaparecia. Por um instante, algo piscou em seu rosto. Não exatamente calor, mas talvez uma sombra do menino que via mágica em momentos comuns. Então, desapareceu, substituído por aquela máscara profissional que ele vinha usando há meses. Na verdade, mãe, precisamos conversar primeiro. As palavras enviaram gelo pelas minhas veias, mas me forcei a sorrir. Claro, meu bem, é por isso que estamos aqui. Ele gesticulou para que eu me sentasse no sofá enquanto ele permanecia de pé, andando de um lado para o outro como alguém ensaiando uma apresentação. Esse deveria ter sido meu segundo aviso. A distância física, a maneira como ele se posicionou como um palestrante se dirigindo a uma plateia, em vez de um filho conversando com sua mãe. Tenho pensado muito sobre minha vida, ele começou, sua voz carregando aquele tom medido que as pessoas usam quando estão fazendo comentários preparados, sobre como quero que meu futuro seja, sobre o tipo de pessoa que preciso ser para alcançar meus objetivos. Assente encorajadoramente, ainda esperando que essa conversa levasse a algum lugar positivo. Talvez ele tivesse percebido que o sucesso parecia vazio sem família para compartilhá-lo. Talvez quisesse falar sobre me incluir mais em sua vida, sobre construir novas tradições que honrassem tanto suas conquistas quanto nossa história juntos. A questão é, ele continuou, parando de andar para olhar diretamente para mim, que preciso fazer algumas mudanças. Rompimentos com padrões que estão me prendendo. Rompimentos. A palavra me atingiu como um golpe físico, mas lutei para manter a compostura. Que tipo de padrões, Daniel? Ele suspirou, como se minha pergunta provasse seu ponto sobre algo.
Mãe, você tem que entender que seu papel na minha vida precisa mudar. Todo esse relacionamento de dependência que tivemos não é saudável para nenhum de nós. Relacionamento de dependência. 25 anos de maternidade dedicada reduzidos a uma patologia. Eu não entendo. Sussurrei. Embora em algum lugar bem no fundo, eu estivesse começando a entender tudo claramente. Olhe para a sua vida, disse ele, gesticulando vagamente para o nada. O que você tem que é seu? Que identidade você tem além de ser minha mãe? Você fez de mim toda a sua existência. E isso não é justo para nenhum de nós. As acusações caíram como tapas. Cada palavra cuidadosamente escolhida para transformar meu amor em algo vergonhoso. Meu sacrifício em algo egoísta. Ele estava reescrevendo nossa história, transformando minha devoção em prova da minha inadequação. Eu te dei tudo porque te amava. Eu disse, minha voz falhando apesar de meus esforços para permanecer forte. Porque eu queria que você tivesse as oportunidades que eu nunca tive. E eu sou grato, ele respondeu, embora seu tom sugerisse tudo menos gratidão. Mas a gratidão tem prazo de validade, mãe. Não posso passar a vida inteira me sentindo obrigado a alguém que escolheu fazer sacrifícios que eu nunca pedi. Nunca pedi. Como se uma criança de 2 anos devesse ter sido consultada sobre se sua mãe deveria trabalhar em 2 turnos para manter a comida na mesa. Como se uma criança devesse ter recebido poder de veto sobre o amor de seus pais. Este fim de semana, ele continuou, tirando um molho de chaves do bolso. É para te dar o espaço que você precisa para descobrir quem você é sem mim. Meu sangue virou água gelada. O que você quer dizer? Quero dizer que vou te deixar aqui por um tempo. Sem sinal de celular, sem distrações, sem como voltar aos velhos padrões de depender de mim para suas necessidades emocionais. Você precisa aprender a ficar sozinha, mãe. Você precisa aprender a ser sua própria pessoa. As chaves tilintaram quando ele as colocou no balcão da cozinha, longe de onde eu estava sentada, congelada no sofá. Tem comida suficiente para cerca de 1 semana. Depois disso, você vai dar um jeito. Você vai ter que dar. Eu não conseguia respirar. Não conseguia processar o que estava ouvindo. Daniel, você não pode estar falando sério. Você não pode simplesmente me deixar aqui sozinha, sem ter como contatar ninguém, sem ter como... Isso é o que o amor parece às vezes. Ele interrompeu, sua voz assumindo aquele tom paternalista que os adultos usam com crianças difíceis. Às vezes, amar alguém significa forçá-lo a crescer, mesmo quando é desconfortável. Ele se moveu em direção à porta com os passos decididos de alguém que já havia se comprometido com um curso de ação. Sem hesitação, sem dúvidas, sem aparente preocupação com a mulher que passou toda a sua vida adulta, garantindo que ele nunca se sentisse abandonado. Daniel, por favor. Levantei-me, minhas pernas tremendo. Não faça isso. Podemos resolver quaisquer problemas que você ache que temos. Podemos fazer terapia, podemos... A decisão já foi tomada, mãe. Ele parou na porta, com a mão na maçaneta. Use este tempo para pensar em como você quer que sua vida seja. O que você quer fazer com os anos que lhe restam, que não envolva tentar viver através de mim? Anos que lhe restam. Ele falou sobre meu futuro como se fosse um breve epílogo de uma história que já havia terminado. E se algo acontecer comigo? Perguntei, o desespero tornando minha voz aguda e fina. E se eu me machucar, ou ficar doente, ou... Você é mais forte do que pensa, disse ele, embora não estivesse mais olhando para mim. Você me criou sozinha, não foi? Você deu um jeito de ser mãe solteira quando o papai foi embora. Você vai dar um jeito nisso também. A comparação foi devastadora. Ele estava equiparando seu abandono calculado com a partida impulsiva de seu pai, como se a traição fosse apenas mais um desafio da vida que eu deveria navegar com graça e força. A porta se abriu, deixando entrar o ar fresco da noite que cheirava a pinheiros e ao outono que se aproximava. Daniel pisou na varanda. Depois se virou uma última vez. Talvez quando você sair dessa, você me agradeça, disse ele. Talvez você perceba que eu te fiz um favor. A fechadura estalou do lado de fora com um som que pareceu ecoar por todo o meu corpo. Ouvi seus passos no cascalho, a porta do carro batendo, o motor ligando.
Corri para a janela e observei suas luzes traseiras desaparecerem pela estrada de terra, pontos vermelhos diminuindo até que a floresta os engoliu completamente. Então, não havia nada além de silêncio. Fiquei naquela janela por horas, esperando que as luzes voltassem, esperando que ele retornasse e me dissesse que isso tinha sido algum tipo de teste, alguma tentativa equivocada de provar um ponto que tinha ido longe demais. Mas a estrada permaneceu vazia, e o silêncio ficou mais pesado a cada minuto que passava. Quando a escuridão caiu completamente, comecei a entender a verdadeira dimensão da minha situação. Sem sinal de celular, sem telefone fixo, sem vizinhos a uma distância que se pudesse gritar, sem veículo, sem como contatar o mundo exterior, ninguém que soubesse onde eu estava ou quando me esperar de volta. Meu filho não tinha apenas me abandonado, ele havia me aprisionado. O menino que criei para acreditar na bondade e na compaixão havia trancado sua própria mãe em um chalé isolado e ido embora sem olhar para trás. O homem que sacrifiquei tudo para criar havia decidido que o amor era algo a ser curado, que a devoção era uma doença que exigia tratamento drástico. Afundei no sofá onde ele havia feito seu discurso calculado e senti algo se quebrar dentro de mim. Não meu coração. Essa era uma palavra muito simples para a destruição que acontecia em meu peito. Este foi o colapso de todas as suposições que eu havia feito sobre amor, sobre família, sobre as recompensas do autossacrifício. Na escuridão crescente daquele chalé isolado, cercada pelo silêncio opressivo da mata fechada, comecei a entender que passei 25 anos criando um estranho que usava o rosto do meu filho. E pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava completa, totalmente sozinha. Na primeira noite, não dormi nada. Sentei-me à janela como um cachorro esperando seu dono voltar, observando a estrada vazia até meus olhos arderem de esforço. Cada som me fazia pular. Um galho arranhando o telhado, uma coruja piando em algum lugar na escuridão, o estalar da madeira velha enquanto as temperaturas caíam. Cada ruído carregava a possibilidade de que Daniel tivesse mudado de ideia, que estivesse voltando para se desculpar por esse erro terrível. Pela manhã, meu pescoço doía da posição desajeitada que mantive por horas, e minha garganta parecia áspera de tanto chorar. O nascer do sol pela janela da cozinha deveria ter sido lindo, mas apenas destacou o quão sozinha eu estava. O silêncio aqui era diferente de qualquer quietude que eu já havia experimentado. Denso e opressivo, como estar envolta em algodão que abafava não apenas o som, mas também a esperança. Forcei-me a explorar os recursos do chalé, fazendo um inventário como uma prisioneira avaliando sua cela. A geladeira continha suprimentos básicos: leite, ovos, pão, alguns frios, maçãs que já começavam a amolecer. A despensa tinha enlatados, macarrão, arroz, o suficiente para sustentar alguém por talvez uma semana, se racionado com cuidado. Ele havia planejado isso até a caloria. Percebi com um horror crescente. Esta não foi uma decisão espontânea, nascida da raiva ou frustração. Isso foi abandono premeditado. O banheiro tinha sabonete, papel higiênico, toalhas. O quarto continha lençóis e cobertores limpos. Tudo o necessário para a sobrevivência básica. Nada que sugerisse conforto ou cuidado. Pareciam provisões deixadas para um animal de estimação indesejado, que alguém esperava que eventualmente aprendesse a se cuidar sozinho. Me vi movendo-me pelos cômodos como um fantasma, tocando as superfícies como se pudessem conter alguma explicação de como minha vida havia chegado a este momento. Como uma mãe passa de ser o mundo inteiro de alguém a ser o problema a ser resolvido. Como o amor se transforma em uma crueldade tão calculada. No segundo dia, tentei quebrar as janelas. Não para escapar. O chalé ficava muito longe da civilização para que caminhar fosse viável. Mas para provar a mim mesma que não era completamente impotente. O vidro era mais grosso do que eu esperava, reforçado de alguma forma. Quando o golpeei com a perna de uma cadeira, ele trincou em teia de aranha, mas não se estilhaçou. Até mesmo minhas tentativas de rebelião foram antecipadas e frustradas. Eu gritei então, pela primeira vez desde que ele partiu. Gritei até minha voz falhar, até minha garganta parecer uma lixa.
até o silêncio que se seguiu parecer ainda mais opressivo do que antes. O som foi engolido pelas árvores intermináveis, absorvido pela indiferença. Ninguém me ouviu. Ninguém viria. Foi quando o verdadeiro medo começou. Não apenas o medo de estar sozinha, mas o medo do que esse isolamento estava fazendo com minha mente. Eu vivi toda a minha vida adulta a serviço das necessidades de outra pessoa, do horário de outra pessoa, dos sonhos de outra pessoa. Sem Daniel para cuidar, para me preocupar, para estruturar meus dias, senti-me dissolvendo. Quem era Lúcia quando não era a mãe de Daniel? O que eu queria quando não havia os desejos de mais ninguém para priorizar? As perguntas pareciam perigosas, como cutucar feridas infeccionadas. Eu havia construído minha identidade tão completamente em torno da maternidade que removê-la me deixou sem forma, indefinida. Eu tinha 55 anos e não tinha ideia do que gostava de fazer por mim mesma. Havia esquecido como soava minha própria voz quando não estava respondendo às necessidades de outra pessoa. No terceiro dia, comecei a falar sozinha, apenas para ouvir a fala humana. Ok, Lúcia, eu dizia enquanto fazia café com as mãos trêmulas. Qual é o plano para hoje? Mas eu não tinha planos, nem objetivos além da sobrevivência. Nenhuma estrutura de existência que não girasse em torno de ser necessária para alguém que decidiu que eu não era mais necessária. Tentei me lembrar da mulher que eu era antes de Daniel nascer. Lúcia, o indivíduo, não Lúcia, a mãe. Mas essa pessoa parecia uma personagem de um livro que eu li há muito tempo, vagamente familiar, mas impossível de recordar de verdade. Eu era feliz? Tinha sonhos além de criar um filho? Alguma vez imaginei um futuro que pertencesse inteiramente a mim? As memórias que surgiram eram fragmentárias e decepcionantes. Uma mulher de 20 e poucos anos trabalhando em lojas e namorando homens que nunca entendiam bem o que queriam da vida ou dela. Alguém que lia romances e imaginava ser arrebatada por grandes paixões, mas se contentava com pequenos confortos e esperanças modestas. Uma pessoa que nunca se conheceu bem o suficiente para construir algo substancial sobre essa base. Quando o pai de Daniel foi embora, sofri a perda do meu futuro imaginado, mas encontrei um propósito em proteger meu filho daquele mesmo abandono. Derramei toda a minha energia para garantir que ele se sentisse amado, apoiado, valorizado. Fui tão determinada a que ele nunca sentisse a rejeição que senti, que me tornei completamente descartável no processo. Você fez de mim toda a sua existência, ele disse. E a acusação doeu porque era verdade. Mas o que ele não conseguiu entender foi que eu fiz isso deliberadamente, como um ato de amor tão puro que nunca me ocorreu que pudesse ser indesejado. Pensei que o altruísmo fosse uma virtude. Acreditei que o amor incondicional criaria laços inquebráveis. Em vez disso, aparentemente criou ressentimento e a necessidade de escapar. No quarto dia, encontrei o bilhete dele. Estava enfiado debaixo da lata de café na cozinha, posicionado onde eu acabaria descobrindo assim que tivesse tempo para absorver o choque inicial de seu abandono. O papel era caro, sua caligrafia precisa. Até mesmo sua rejeição a mim foi elaborada com atenção à apresentação. Mãe, começava, com o tom formal de uma carta comercial. Quando você ler isto, entenderá que isso não é crueldade, é necessidade. Você passou tantos anos vivendo através de mim que esqueceu como viver para si mesma. Este isolamento a forçará a se lembrar de quem você é, além de ser minha mãe. Li as palavras 3 vezes antes que elas se registrassem completamente. Ele havia se convencido de que me prender em um chalé isolado era um ato de intervenção terapêutica, uma abordagem de amor exigente para me ajudar a descobrir minha independência. A arrogância era de tirar o fôlego, decidir unilateralmente o que eu precisava, prescrevendo o abandono como remédio. Eu sei que você ficará com raiva no início, continuava o bilhete, mas eventualmente verá que esta foi a coisa mais gentil que eu poderia fazer. Você precisa aprender que seu valor não está ligado ao quanto você se sacrifica por outras pessoas. Você precisa encontrar valor em si mesma, não em quão necessária você é. As palavras ficaram turvas enquanto as lágrimas enchiam meus olhos.
Ele estava me dando um sermão sobre amor próprio, enquanto demonstrava exatamente quão pouco valor ele dava à minha vida, minha segurança, minha autonomia. Ele estava me ensinando sobre independência, tornando-me completamente dependente de sua decisão de eventualmente retornar. Há um telefone fixo no armário do quarto, concluía o bilhete. Mas ele não funcionará até a próxima sexta-feira. Use esta semana para pensar sobre como você quer que sua vida seja daqui para frente. O que você quer fazer com seu tempo que não tenha nada a ver comigo? Corri para o armário do quarto com uma esperança desesperada, remexendo em roupas penduradas até encontrar o telefone enterrado atrás de casacos de inverno. Era um aparelho antigo, do tipo que se conectava a tomadas na parede que não existiam neste chalé. O fio havia sido cortado, as pontas de plástico visíveis onde ele havia rompido minha conexão com o mundo exterior. Até mesmo sua promessa de um resgate eventual era uma mentira. Foi quando algo se partiu dentro de mim, que era diferente de um coração partido ou desespero. Foi o som de ilusões finalmente morrendo, de uma esperança ingênua dando lugar a algo mais duro e frio. Eu estava me apegando à crença de que isso era uma loucura temporária, que Daniel voltaria a si e voltaria para me buscar. Mas o fio de telefone cortado revelou a verdade. Ele havia planejado isso como uma solução permanente. Ele me trouxe aqui não para me ensinar independência, mas para se livrar de mim silenciosamente, para deixar que a mata, o isolamento e meu próprio desespero fizessem o que ele não teve coragem de fazer diretamente. Afundei no chão do quarto, agarrando o telefone inútil. E finalmente entendi que o filho que amei e pelo qual me sacrifiquei nunca existiu. Aquele menino havia sido uma projeção das minhas próprias esperanças, uma fantasia que construí em torno de uma criança que se tornou um homem capaz de uma crueldade indizível. O verdadeiro Daniel, aquele que podia olhar sua mãe nos olhos enquanto planejava sua destruição, que podia falar sobre amor enquanto praticava o abandono, que podia justificar a tortura como terapia. Era um estranho que por acaso compartilhava meu DNA. E pela primeira vez desde que cheguei a este chalé, senti algo além de dor e confusão. Senti o nascimento lento e silencioso da raiva. Não a fúria quente que se apaga rapidamente, mas algo mais frio e mais paciente. Algo que sussurrava que talvez, apenas talvez, eu não tivesse que aceitar isso. Talvez ser descartável fosse uma escolha, não um fato. Talvez a mulher que eu era antes da maternidade me consumir ainda estivesse aqui em algum lugar, enterrada, mas não morta. Talvez fosse hora de parar de esperar pelo resgate e começar a planejar minha própria sobrevivência. A mata lá fora era vasta e indiferente, mas também estava cheia de recursos para alguém desesperado o suficiente para usá-los. E eu estava descobrindo, enquanto o 5º dia de aprisionamento amanhecia claro e frio, que eu era mais desesperada do que jamais imaginei ser possível. Daniel pensou que havia prendido uma velha indefesa que aprenderia a ser grata ou desapareceria silenciosamente. Ele não tinha ideia do que realmente havia despertado. No 6º dia, parei de contar as horas. O tempo havia se tornado irrelevante neste lugar onde o nascer e o pôr do sol não marcavam nada além da rotação do vazio. Racionei a comida para uma pequena refeição por dia, não porque estivesse tentando estender meus suprimentos, mas porque comer parecia um ato de otimismo que eu não conseguia mais sustentar. Qual era o sentido de preservar uma vida que havia sido considerada sem valor pela única pessoa que deveria valorizá-la acima de tudo? Passei a maior parte daquele dia sentada na varanda, enrolada em um cobertor que cheirava ao amaciante de outra pessoa, observando as folhas caírem com precisão mecânica. Cada uma que flutuava até o chão parecia levar embora outro pedaço da mulher que eu costumava ser. A mãe que acreditava que o amor era suficiente. A mulher que pensava que o sacrifício criava laços que não podiam ser quebrados. A tola que confundiu facilitar com nutrir. O silêncio aqui era diferente agora. Não mais opressivo, havia se tornado uma espécie de companhia. No silêncio, eu podia ouvir meus próprios pensamentos claramente pela primeira vez em décadas. Sem as necessidades de Daniel para antecipar, seus humores para navegar, seu sucesso para celebrar
ou seus problemas para resolver, minha mente vagava por territórios que eu a havia proibido de explorar por 25 anos. Lembrei-me de ter 16 anos e querer ser professora. Não porque alguém me disse que eu deveria, mas porque eu amava a ideia de ajudar crianças a descobrirem suas próprias capacidades. Eu me imaginei em uma sala de aula cheia de rostos ansiosos, criando lições que faziam o aprendizado parecer uma aventura. Mas então engravidei, e para ser professora precisava de um diploma que eu não podia pagar. E de repente todos os meus sonhos se tornaram luxos teóricos que eu não tinha tempo para buscar. Pensei nas aulas de cerâmica que quis fazer nos meus 20 e poucos anos, antes que Daniel precisasse de ajuda com trabalhos escolares e o dever de casa se tornasse um ritual noturno que consumia minhas noites. Eu vi um ateliê de cerâmica no centro e me imaginei criando coisas bonitas com as mãos, fazendo objetos que fossem úteis e adoráveis ao mesmo tempo. Mas materiais de arte custavam dinheiro, e as aulas tinham horários, e tudo tinha que ser pesado contra as necessidades de Daniel I. Houve um homem também, Roberto. Eu o conheci no supermercado quando Daniel tinha 12 anos, e por 6 meses tomamos café juntos 2 vezes por semana enquanto Daniel estava na escola. Roberto era gentil e paciente, divorciado com filhos adultos que viviam suas próprias vidas, sem exigir sua atenção constante. Ele entendia o que significava amar seus filhos e ainda manter sua própria identidade. Mas Daniel não gostou dele. Não porque Roberto fosse indelicado ou inadequado, mas porque ele representava tempo e atenção que não estavam focados exclusivamente em meu filho. Daniel começou a ter dores de estômago misteriosas nos dias em que eu deveria encontrar Roberto. Precisava de ajuda com tarefas escolares repentinamente urgentes. Criava pequenas crises que exigiam minha presença imediata. Então, terminei com Roberto, dizendo a mim mesma que a segurança do meu filho era mais importante que minha solidão. Olhando para trás agora, eu podia ver o padrão que eu estava dedicada demais para reconhecer na época. Toda vez que eu mostrava interesse em algo além da maternidade, Daniel, inconscientemente, ou talvez não tão inconscientemente, sabotava. E eu deixei. Eu estava tão apavorada em me tornar como o pai dele, em colocar minhas próprias necessidades antes das dele, que eliminei minhas necessidades por completo. A ironia era devastadora. Ao tentar provar que nunca o abandonaria, abandonei a mim mesma tão completamente que, quando ele não me quis mais por perto, não havia mais nada para salvar. No 7º dia, encontrei a fotografia. Estava guardada dentro de um dos livros na prateleira do chalé, provavelmente deixada para trás por um inquilino anterior. Um retrato de família. Pais e 3 filhos dispostos no que parecia ser a mesma varanda onde eu agora estava sentada, contemplando meu apagamento. A mãe parecia ter a minha idade, mas seus olhos continham algo que reconheci como estranho. Um contentamento que parecia vir de dentro, em vez de seu papel na vida de outras pessoas. Estudei seu rosto por um longo tempo, tentando entender o que estava vendo. Ela era claramente uma mãe. A maneira como se posicionava em relação a seus filhos deixava isso óbvio. Mas ela também era obviamente ela mesma. Uma pessoa completa que por acaso tinha filhos, em vez de uma mulher cuja identidade inteira havia sido consumida pela maternidade. Foi quando percebi o que Daniel estava tentando me dizer, de sua maneira cruel e calculada. Não que meu amor não tivesse valor, mas que eu me tornei sem valor, porque fiz da aprovação dele a única fonte do meu valor. Eu o transformei em meu Deus, meu propósito, minha razão de existir. E nenhum ser humano deveria ser solicitado a carregar esse peso. Não admira que ele quisesse escapar, mas entender suas motivações não desculpava seus métodos. Uma pessoa decente me encorajaria a encontrar meus próprios interesses, a desenvolver minha própria identidade, a procurar terapia ou aconselhamento, ou uma simples conversa sobre limites mais saudáveis. Um filho que realmente amasse sua mãe a ajudaria a descobrir quem ela era além de sua cuidadora. Daniel escolheu a crueldade em vez disso. Ele decidiu que a mulher que sacrificou tudo por ele merecia ser descartada como um eletrodoméstico que ultrapassou sua vida útil.
Ele escolheu resolver seu problema me fazendo desaparecer, em vez de me ajudar a me tornar uma pessoa mais completa. Naquela noite, sonhei com a mulher da fotografia. No meu sonho, ela estava me ensinando a fazer cerâmica, suas mãos guiando as minhas enquanto moldávamos o barro em um torno que girava sem parar. Você não pode criar nada bonito, ela disse, sua voz gentil, mas firme, enquanto tiver medo de ocupar espaço. Acordei com lágrimas no rosto e algo novo se agitando no meu peito. Não esperança. Isso ainda era frágil demais para confiar. Mas possibilidade. O reconhecimento de que talvez este aprisionamento não fosse apenas um castigo. Talvez fosse uma oportunidade. Daniel pensou que me havia prendido neste chalé para me ensinar independência. Mas sua lição estava me ensinando algo diferente. Estava me mostrando que eu poderia sobreviver sem ele. Que eu poderia existir em meus próprios pensamentos, tomar minhas próprias decisões, enfrentar meus próprios medos sem a aprovação ou a presença de ninguém. Por 8 dias, eu estive esperando pelo resgate. Esperando que Daniel voltasse com desculpas e explicações. Esperando que alguém notasse minha ausência e viesse procurar. Esperando que o mundo exterior reconhecesse que eu importava o suficiente para ser procurada. Mas e se eu parasse de esperar? Fui até a cozinha e abri a última lata de sopa, aquecendo-a lentamente enquanto considerava possibilidades que nunca me permitia entreter antes. E se eu encontrasse uma saída desta mata? E se eu voltasse para a civilização não como uma vítima voltando para implorar o perdão de seu filho, mas como uma mulher que descobriu que não precisava da permissão de ninguém para existir? A sopa tinha um gosto diferente de alguma forma, não apenas de sustento, mas de combustível para algo que despertava lentamente dentro de mim. Comi cada gota, depois lavei a tigela com cuidado e aguardei. Pequenos atos de autocuidado que pareciam revolucionários após dias, negligenciando minhas necessidades básicas. No quarto, encontrei um caderno e uma caneta na gaveta da mesinha de cabeceira. Pela primeira vez em 8 dias, eu tinha algo a fazer que parecia ter um propósito. Comecei a escrever. Não uma carta pedindo ajuda ou perdão, mas uma lista. Tudo o que eu conseguia lembrar de querer antes de me tornar mãe de Daniel. Cada sonho que adiei, cada interesse que abandonei, cada versão de mim mesma que sacrifiquei no altar da maternidade perfeita. A lista era mais longa do que eu esperava. Página após página de possibilidades que eu havia esquecido ou descartado. Algumas provavelmente não eram mais realistas. Eu tinha 55 anos. Não 25. Mas outras eram inteiramente alcançáveis se eu conseguisse encontrar a coragem para persegui-las. Quando terminei de escrever, senti algo que não experimentava há décadas. Antecipação pelo meu próprio futuro. Não empolgação com o que Daniel poderia realizar ou como ele poderia me incluir em seu sucesso, mas uma curiosidade genuína sobre o que eu poderia descobrir sobre mim mesma se parasse de definir meu valor através das conquistas de outras pessoas. Lá fora, a mata estava escura e silenciosa, mas não parecia mais uma prisão. Parecia um teste que eu estava finalmente pronta para passar. Daniel pretendia me quebrar, forçar-me a confrontar minha dependência e aprender a ser grata por quaisquer migalhas de atenção que ele pudesse eventualmente oferecer. Em vez disso, ele me deu algo infinitamente mais valioso. A chance de lembrar que eu era uma pessoa completa antes de me tornar sua mãe, e que poderia ser uma pessoa completa novamente. Mas eu não ia ficar sentada neste chalé esperando por sua permissão para começar minha vida. Eu não ia emergir desta experiência grata por sua lição de amor exigente. Eu ia escapar nos meus próprios termos, com minha própria força, e quando o fizesse, não seria para rastejar de volta para ele implorando por aceitação. Seria para mostrar a ele exatamente o que ele havia jogado fora. A raiva que vinha se acumulando lentamente por dias se cristalizou em algo mais duro e mais útil. Determinação. Daniel cometeu um erro de cálculo crucial em seu plano de se livrar de mim. Ele presumiu que uma mulher que passou 25 anos vivendo para outra pessoa não saberia como viver para si mesma. Ele estava prestes a descobrir o quão errado estava. A 9ª manhã trouxe uma clareza que eu nunca havia experimentado antes. Acordei não com o peso esmagador do abandono,
mas com o foco aguçado de alguém que finalmente parou de perguntar "por que eu?" e começou a perguntar "e agora?" A diferença foi revolucionária. Por 8 dias, eu fui uma vítima processando um trauma. Hoje, eu era uma mulher fazendo planos. Movi-me pelo chalé com um novo propósito, vendo-o não como minha prisão, mas como meu campo de treinamento. Daniel me prendeu aqui pensando que eu definharia ou aprenderia a ser grata. Em vez disso, eu estava aprendendo algo muito mais perigoso para sua visão de mundo cuidadosamente construída. Eu estava aprendendo que não precisava dele para sobreviver. A percepção deveria ter sido libertadora, mas veio envolta em uma fúria tão fria que me assustou. Não a raiva quente que se apaga rapidamente, mas algo paciente e calculista. Algo que sussurrava que, se Daniel queria jogar jogos de abandono e manipulação, talvez fosse hora de ele aprender como eram esses jogos do outro lado. Comecei fazendo um inventário de tudo no chalé. Não apenas os suprimentos óbvios, mas todas as ferramentas, todos os recursos, todas as possibilidades que eu havia ignorado em meu desespero inicial. No depósito, encontrei corda, fita adesiva, uma lanterna e equipamentos de camping que inquilinos anteriores haviam deixado para trás. Debaixo da pia da cozinha, produtos de limpeza que poderiam servir a múltiplos propósitos. No quarto, cobertores e lençóis extras que poderiam ser reaproveitados. Mais importante, encontrei um mapa de trilhas detalhado escondido atrás do micro-ondas, marcado com caminhos que levavam deste local remoto de volta à civilização. A cidade mais próxima ficava a cerca de 25 quilômetros, através de uma mata densa. Mas a rota estava claramente marcada, com fontes de água e abrigos de emergência anotados ao longo do caminho. 25 quilômetros. Eu não andava essa distância há anos, mas havia andado mais quando Daniel era jovem e o dinheiro era curto, quando explorávamos todos os parques e trilhas gratuitas da região porque eu não podia pagar por outro entretenimento. Meu corpo poderia estar mais velho agora, mas minha determinação era mais forte do que nunca. Passei aquele dia me preparando, movendo-me com a precisão metódica de alguém planejando uma operação militar. Separei minhas roupas, mantendo apenas o que seria prático para uma longa caminhada. Dividi a comida restante em porções portáteis, calculando calorias e peso. Testei a lanterna, verifiquei a resistência da corda, descobri como fazer uma mochila improvisada com fronhas e fita adesiva. Mas mais do que a preparação física, eu estava passando por uma transformação psicológica que parecia uma troca de pele. Cada suposição que fiz sobre minhas limitações, cada crença que aceitei sobre minha impotência, cada desculpa que usei para justificar por que não poderia viver de forma independente, tudo isso estava sendo sistematicamente desmontado e descartado. A mulher que criou um filho sozinha enquanto trabalhava em 2 empregos nunca foi fraca. A mulher que controlou cada centavo e fez cada sacrifício valer a pena nunca foi incompetente. A mulher que navegou por sistemas escolares, emergências médicas e rebelião adolescente sem apoio nunca foi dependente. Eu só estava tão ocupada servindo às necessidades de outra pessoa que esqueci minhas próprias capacidades. Naquela noite, sentei-me na varanda e escrevi uma carta. Não para Daniel. Ele não merecia minhas palavras. Mas para mim mesma. Uma promessa, escrita com minha própria caligrafia, de que eu nunca mais me faria tão pequena a ponto de alguém poder me descartar como lixo. Que eu nunca mais confundiria facilitar com amar, ou sacrifício com virtude. Eu sou Lúcia Martins, escrevi, usando meu nome de solteira pela primeira vez em décadas. Tenho 55 anos. Tenho um valor que existe independentemente de quão útil eu seja para outras pessoas. Tenho sonhos que importam. Tenho uma vida que me pertence. Escrever essas palavras pareceu realizar uma cirurgia em minha própria alma, cortando o tecido infectado da codependência que vinha envenenando meu senso de identidade por tanto tempo. Doeu, mas foi o tipo de dor que sinaliza cura em vez de dano. Enquanto me preparava para dormir naquela noite, percebi que não tinha mais medo, nem da mata, nem de ficar sozinha, nem do que aconteceria quando eu emergisse desta experiência. Pela primeira vez na minha vida adulta,
eu estava mais curiosa sobre meu futuro do que aterrorizada com ele. No 10º dia, comecei meu reconhecimento. Usando o mapa, tracei a rota para a cidade, identificando pontos de referência e desafios potenciais. A trilha me levaria por terrenos variados, alguns caminhos claros, algumas caminhadas difíceis, uma travessia de rio que poderia ser complicada dependendo das chuvas recentes, mas era totalmente factível para alguém com motivação suficiente. E motivação, descobri, não era mais um problema. Pratiquei andar com minha mochila improvisada, testando quanto peso eu poderia carregar confortavelmente por uma longa distância. Ensaiei a rota em minha mente, memorizando pontos de decisão importantes onde uma curva errada poderia levar a desvios perigosos. Estudei as informações de sobrevivência em um guia deixado por visitantes anteriores, aprendendo sobre como encontrar água, evitar animais selvagens, navegar por pontos de referência naturais. Mas a preparação mais importante estava acontecendo dentro da minha cabeça. Eu estava praticando conversas, não as discussões suplicantes e apologéticas que eu poderia ter imaginado uma semana atrás, mas trocas firmes e dignas com figuras de autoridade que poderiam me ajudar. Policiais que precisavam entender que isso não tinha sido um retiro voluntário, mas um abandono calculado. Assistentes sociais que poderiam me ajudar a acessar recursos para recomeçar. Talvez até advogados que pudessem explicar quais recursos legais existiam para o que Daniel havia feito. Porque era isso que tinha sido, percebi. Não amor exigente ou intervenção terapêutica, mas abandono criminoso. Aprisionar alguém contra sua vontade, mesmo com a promessa de uma eventual libertação, era sequestro. Deixar alguém sem recursos em um local isolado era colocar a vida em perigo. Daniel pode ter se convencido de que estava me ajudando. Mas a lei veria de forma diferente. O pensamento deveria ter trazido satisfação, mas em vez disso trouxe algo mais valioso: perspectiva. Eu não era apenas uma vítima da crueldade do meu filho. Eu era uma cidadã com direitos que havia sido criminalmente lesada. Eu tinha amparo legal, serviços sociais disponíveis para mim, sistemas para ajudar as pessoas a reconstruírem suas vidas após experiências traumáticas. Daniel contara com meu silêncio, minha vergonha, minha suposição de que eu de alguma forma merecia esse tratamento. Ele contara que eu estaria muito quebrada ou muito grata pelo resgate para fazer perguntas difíceis sobre seus métodos. Ele presumiu que eu rastejaria de volta para ele implorando perdão por forçá-lo a tomar medidas tão drásticas. Ele estava prestes a aprender que essas suposições estavam catastroficamente erradas. No 11º dia, fiz meus preparativos finais. Arrumei minha mochila improvisada com precisão militar. Água, comida, suprimentos de primeiros socorros, fósforos, a lanterna, o mapa e a carta que escrevi para mim mesma. Deixei para trás tudo que me conectava à mulher que aceitava ser descartável. Também deixei um bilhete meu, cuidadosamente posicionado onde Daniel o encontraria quando eventualmente retornasse para verificar meu progresso em direção à gratidão. Daniel, escrevi, minha caligrafia firme e clara. Obrigada por este presente. Você queria que eu aprendesse quem sou sem você. Missão cumprida. Quando você ler isto, eu já terei partido, e não voltarei para implorar por seu perdão ou aceitação. Você me ensinou que não preciso de nenhum dos dois. Você terá notícias minhas novamente, mas não da maneira que espera. Não como sua mãe desesperada, mas como a mulher que finalmente aprendeu que amar não significa aceitar abuso. Considere esta a minha formatura na escola de abandono em que você me matriculou. Receio que você não vá gostar da pessoa que suas lições criaram. Assinei não como mãe, mas como Lúcia Martins. E deixei-o apoiado na lata de café onde ele havia escondido suas próprias instruções cruéis. Ao amanhecer do 12º dia, coloquei minha mochila nos ombros e saí da varanda para a trilha que me levaria de volta à civilização. Cada passo parecia uma pequena vitória, cada quilômetro uma declaração de independência da identidade que quase me destruiu. A mata estava linda na luz da manhã, mas eu mal notei. Minha atenção estava focada à frente, na cidade que me esperava.
na vida que estava esperando que eu a reivindicasse, na mulher que eu estava me tornando a cada passo para longe do chalé onde fui deixada para desaparecer. Atrás de mim jaziam 12 dias de aprisionamento e 25 anos de servidão invisível. À frente, a liberdade e a chance de mostrar a Daniel exatamente o que ele perdeu quando decidiu que sua mãe era descartável. A trilha estava clara. Minha mochila estava leve. E, pela primeira vez em décadas, eu estava caminhando em direção a algo que pertencia inteiramente a mim. Sorri enquanto caminhava, e a expressão pareceu estranha no meu rosto. Quando foi a última vez que sorri por meu próprio prazer, em vez de para confortar alguém ou projetar um contentamento que não sentia, não importava. Haveria tempo para muitos mais sorrisos na vida para a qual eu estava caminhando. Daniel tentou me apagar. Em vez disso, ele me ajudou a lembrar quem eu sempre fui por baixo das camadas de sacrifício e abnegação. Era hora de ele conhecer essa mulher. Os primeiros 8 quilômetros pela floresta testaram cada músculo que eu negligenciei durante anos, colocando minha própria saúde por último. Minhas pernas queimavam, meus pulmões se esforçavam contra as mudanças de elevação, e a mochila improvisada roçava em ombros que não carregavam um peso como este há décadas. Mas a cada passo, a cada pequena vitória sobre um terreno que pareceria impossível uma semana atrás, eu sentia algo que quase havia esquecido que existia. Orgulho de minhas próprias capacidades. A trilha era exatamente como o mapa indicava, desafiadora, mas administrável para alguém com motivação suficiente. Parei com frequência para descansar e me hidratar, não porque estava fraca, mas porque estava sendo estratégica. Isso não era uma corrida. Era uma jornada metódica em direção a uma nova vida. E eu pretendia chegar saudável e com a mente clara, em vez de exausta e derrotada. Durante essas paradas para descanso, sentada em troncos caídos ou pedras lisas, me vi planejando não apenas os próximos passos imediatos, mas a trajetória maior da minha existência recuperada. A mulher que saía desta mata seria fundamentalmente diferente daquela que foi trazida para cá 12 dias atrás. Ela teria limites. Teria seus próprios interesses. Nunca mais confundiria ser necessária com ser amada. Pelo 11º quilômetro, encontrei a travessia do rio marcada no meu mapa. A água estava mais alta do que eu esperava, mas não impossivelmente. Estudei a correnteza, identifiquei o ponto de travessia mais seguro e atravessei cuidadosamente sobre pedras que foram alisadas por décadas de água corrente. Meus pés ficaram molhados, meu equilíbrio foi testado, mas consegui atravessar sem perder minha mochila ou minha confiança. De pé na margem oposta, torcendo a água das minhas meias, percebi que acabara de resolver um problema de forma independente, sem ninguém para chamar em busca de ajuda, sem ninguém para me resgatar se eu falhasse. A competência parecia inebriante. Quantos desafios eu evitei ao longo dos anos porque me convenci de que precisava da opinião, da aprovação, da presença de Daniel para enfrentar qualquer coisa difícil. A resposta era humilhante e enfurecedora na mesma medida. Ao meio-dia, eu havia percorrido 13 quilômetros e alcançado o primeiro abrigo de trilha marcado no mapa. Era uma estrutura simples de 3 lados, projetada para caminhantes pegos pelo mau tempo, mas parecia um palácio para alguém que esteve aprisionada por quase 2 semanas. Almocei lentamente, saboreando não apenas a comida, mas o conhecimento de que eu estava escolhendo quando comer, onde descansar, quanto tempo ficar. Enquanto descansava, peguei o caderno que havia trazido e comecei a escrever novamente. Não reflexões desta vez, mas planos práticos. Onde eu moraria? Não poderia voltar para meu antigo apartamento. Daniel sabia onde me encontrar lá, e eu não tinha interesse em ser encontrada até estar pronta. Mas eu tinha uma poupança que ele não conhecia. Dinheiro que guardei em uma conta separada anos atrás para uma emergência. Essa reserva me daria tempo para me estabelecer em um lugar novo. Que tipo de trabalho eu procuraria? Minhas habilidades de atendimento ao cliente eram transferíveis, mas talvez este fosse o momento de buscar algo diferente. O sonho de lecionar que abandonei aos 16 anos não era totalmente impossível.
Havia programas para adultos, cursos de pedagogia, certificações para pessoas começando segundas carreiras. Eu tinha experiência de vida suficiente para entender o que as crianças precisavam, além da instrução acadêmica. Para onde eu iria? Para algum lugar que Daniel nunca pensaria em procurar. Talvez no litoral, onde sempre imaginei morar. Mas nunca priorizei porque era longe de sua escola, suas atividades, suas necessidades. Talvez uma pequena cidade universitária onde eu pudesse fazer aulas enquanto trabalhava, onde ser uma estudante mais velha não pareceria incomum. As possibilidades pareciam infinitas. E pela primeira vez na minha vida adulta, todas pertenciam a mim. A tarde trouxe a parte mais íngreme da caminhada. Uma subida contínua que levou minha resistência aos limites. Mas eu aprendi a dividir os desafios em partes administráveis. A focar na próxima curva da trilha, em vez do cume distante. Cada zigue-zague revelava novas vistas do vale lá embaixo. Perspectivas que só eram visíveis para quem estava disposto a fazer o esforço de subir. A metáfora não me passou despercebida. Ao anoitecer, eu havia percorrido quase 20 quilômetros e estava perto o suficiente da civilização para ouvir ocasionalmente o zumbido distante do tráfego. O som que antes não significava nada mais do que ruído de fundo, agora carregava a promessa de conexão, de opções, de um mundo onde eu poderia reconstruir minha vida de acordo com minhas próprias especificações. Acampei em outro abrigo de trilha, usando habilidades que aprendi em guias e em acampamentos semi-esquecidos da infância de Daniel. Fiz uma pequena fogueira, aqueci a sopa e sentei-me observando as estrelas aparecerem no céu que escurecia. O silêncio aqui era diferente da quietude opressiva do chalé. Este era o silêncio pacífico de alguém finalmente confortável em sua própria companhia. Naquela noite, dormi melhor do que em meses. Não o colapso exausto de alguém sobrecarregado pelas circunstâncias, mas o sono repousante de alguém que passou o dia se movendo em direção a algo valioso. Acordei antes do amanhecer, revigorada e ansiosa para completar os quilômetros finais até a cidade. Os últimos 5 quilômetros da trilha emergiam gradualmente da mata fechada para clareiras esparsas, onde eu podia ver casas à distância, fumaça subindo das chaminés, as linhas geométricas da habitação humana, rompendo as curvas naturais das colinas e do vale. Cada vislumbre da civilização parecia uma pequena vitória, prova de que meus cálculos estavam corretos, minha preparação adequada. A trilha terminava em um estacionamento ao lado de uma estrada principal, onde uma placa de madeira envelhecida dava as boas-vindas aos visitantes de Vila Flor, população 4.200 habitantes. Carros passavam regularmente, seus ocupantes sem saber que estavam testemunhando o renascimento de alguém. Para eles, eu provavelmente parecia qualquer outra trilheira de meia-idade completando uma caminhada de um dia. Eles não podiam ver a transformação que ocorreu ao longo de 25 quilômetros e 12 dias de isolamento. Entrei na cidade com passos firmes, minha mochila improvisada segura nos ombros, a cabeça erguida apesar do esgotamento que começava a me alcançar. A rua principal era ladeada pelos tipos de estabelecimentos que tornam as cidades pequenas acolhedoras. Uma lanchonete anunciando bolo caseiro, uma farmácia com letreiros escritos à mão na vitrine, uma biblioteca pública que parecia servir a comunidade por gerações. Minha primeira parada foi a delegacia de polícia, um modesto prédio de tijolos que ficava ao lado do corpo de bombeiros. A policial de plantão era uma mulher da minha idade, com olhos gentis e a maneira paciente de quem está acostumada a lidar com situações incomuns. Preciso registrar uma ocorrência, eu disse, minha voz firme apesar da magnitude do que eu estava prestes a colocar em movimento. Fui abandonada contra a minha vontade em um local isolado pelo meu filho adulto. Acabei de caminhar 25 quilômetros para chegar a um lugar seguro. Ela ergueu os olhos de sua papelada com a atenção aguçada de quem reconhece um assunto sério quando o ouve. Senhora, está ferida? Precisa de atendimento médico? Estou cansada e desidratada, mas fora isso, estou bem. No entanto, acredito que o que aconteceu comigo constitui abandono e cárcere privado, e quero prestar queixa formalmente.
As 2 horas seguintes passaram em um borrão de formulários, depoimentos e perguntas feitas com compaixão profissional. A delegada Sara Mendes tratou minha situação com a seriedade que merecia, sem descartá-la como uma disputa familiar, nem minimizar as implicações legais do que Daniel havia feito. Abandonar alguém em um local isolado sem consentimento é de fato um crime. Ela confirmou enquanto eu assinava meu depoimento. Especialmente quando essa pessoa não tem meios de comunicação ou transporte. Precisaremos investigar o local, coletar provas e determinar quais acusações são apropriadas. Ela também me conectou com a assistência social, que poderia me ajudar a encontrar moradia temporária e acessar recursos para recomeçar. Em poucas horas, eu tinha um lugar para ficar em uma casa de acolhimento, uma assistente social designada para me ajudar a navegar pelos programas de benefícios e consultas agendadas com psicólogos especializados em trauma familiar. Mas o mais importante, eu tinha algo que nunca possuí antes: o reconhecimento oficial de que eu era vítima de um crime, não uma mãe fracassada que de alguma forma merecia o abandono. Naquela noite, sentada no quarto pequeno, mas limpo, que seria meu lar temporário, liguei para a única pessoa que eu sabia que entenderia o que eu passei, minha amiga Maria, cujos próprios filhos adultos a fizeram passar por um inferno emocional antes que ela aprendesse a estabelecer limites. Lúcia, meu Deus, onde você esteve? Estou te ligando há 2 semanas. Ouvir a preocupação na voz de alguém, uma preocupação genuína com meu bem-estar, em vez de irritação com minhas necessidades, quase quebrou minha compostura. Mas me mantive firme, mantendo a voz calma enquanto explicava o que havia acontecido. Aquele monstro, Maria sussurrou quando terminei. Aquele monstro. Mas, Lúcia, você andou 25 quilômetros pela mata? Você sobreviveu quase 2 semanas sozinha? Você vai mesmo processá-lo? Não sou a mesma mulher que ele deixou naquele chalé, eu disse, e quis dizer isso completamente. Cansei de ser invisível. Cansei de aceitar crueldade porque vem de alguém que eu amo. Cansei de me fazer pequena para que outras pessoas possam se sentir grandes. O que acontece agora? Olhei pela janela para a rua tranquila lá embaixo, para o mundo comum que continuou girando enquanto eu era transformada no isolamento. Amanhã eu começaria o trabalho prático de construir uma nova vida. Procuraria apartamentos, me candidataria a empregos, talvez até visitaria a faculdade local para perguntar sobre o curso de pedagogia. Mas esta noite, eu descansaria sabendo que o plano de Daniel para se livrar de mim havia falhado espetacularmente. Em vez de criar uma mulher grata e dependente que aceitaria quaisquer migalhas de atenção que ele pudesse oferecer, ele criou algo muito mais perigoso para sua narrativa cuidadosamente construída. Ele criou uma mulher que finalmente entendeu seu próprio valor. E muito em breve, ele descobriria exatamente o que isso significava. 3 semanas depois que saí daquela mata, Daniel descobriu que sua mãe estava desaparecida. Sei disso porque a delegada Sara me ligou para informar que ele havia contatado a polícia, alegando que eu havia desaparecido de um chalé onde estávamos tendo um retiro terapêutico. Sua voz na gravação da chamada era perfeitamente modulada. Preocupada, mas não em pânico. Aflita, mas ainda no controle. Ele explicou ao atendente que eu estava lutando com problemas de dependência e que ele me deixou sozinha por alguns dias para incentivar a independência. Mas quando voltou, eu não estava mais lá. Ele parece genuinamente preocupado, admitiu a delegada Sara enquanto ouvíamos a gravação em sua sala. Se eu não soubesse da história, pensaria que ele era um filho dedicado comunicando o desaparecimento de sua mãe. Mas ela sabia da história, porque eu já havia prestado meu depoimento, fornecido provas e estabelecido uma linha do tempo que pintava um quadro muito diferente. A investigação já estava em andamento, com a perícia documentando o chalé, analisando o fio de telefone cortado, fotografando os bilhetes que ele havia deixado para trás. A narrativa cuidadosamente construída de Daniel estava prestes a colidir com a realidade documentada. E agora? Perguntei, embora parte de mim já soubesse. Passei 3 semanas aprendendo sobre meus direitos legais, entendendo o sistema de justiça criminal,
preparando-me para este momento com a precisão metódica que antes eu reservava para planejar as festas de aniversário de Daniel. Agora, nós o convidamos para vir e contar o lado dele da história, disse a delegada Sarah com um leve sorriso. E veremos o quão bem a versão dele corresponde às evidências. Eu não estava presente no interrogatório de Daniel na delegacia. As vítimas raramente estão. Mas a delegada Sarah compartilhou os detalhes básicos depois. Ele chegou vestido impecavelmente, projetando a autoridade confiante de alguém acostumado a ser acreditado sem questionamentos. Ele trouxe um advogado, o que sugeria que entendia a seriedade da situação, mas manteve sua história sobre intervenção terapêutica e isolamento voluntário. Ele pareceu genuinamente surpreso que você tenha denunciado como abandono, a delegada Sarah me disse. Como se honestamente não lhe tivesse ocorrido que deixar alguém contra a vontade em um local isolado pudesse ser ilegal. A surpresa, percebi, não era sobre a legalidade, era sobre mim. Ele ficou genuinamente chocado que sua mãe, anteriormente invisível, tivesse encontrado sua voz, tomado uma atitude, se recusado a desaparecer silenciosamente como planejado. Em seu mundo cuidadosamente ordenado, eu deveria ser grata pela lição de independência, não zangada com o método de ensino. Mas Daniel sempre fora adaptável quando as circunstâncias exigiam. Poucos dias após seu interrogatório na polícia, meu telefone começou a tocar com chamadas de seu número. Quando não atendi, ele deixou mensagens de voz que seguiram uma progressão previsível, de preocupação confusa, a decepção magoada e manipulação calculada. Mãe, não entendo por que você está envolvendo estranhos em nossos assuntos de família, dizia a primeira mensagem, seu tom sugerindo que eu estava exagerando em um simples mal-entendido. Podemos resolver isso entre nós. Você não precisa de advogados e policiais. Só precisa me ligar de volta. Quando não respondi, as mensagens se tornaram mais elaboradas. Ele estava preocupado com meu estado mental. Estava preocupado que eu estivesse sendo influenciada por pessoas que não entendiam nosso relacionamento. Estava magoado por eu acreditar em estranhos em vez de em meu próprio filho. Especialmente quando ele estava apenas tentando me ajudar a ser mais independente. Eu sei que você está com raiva, disse ele na quinta mensagem de voz, sua voz assumindo o tom paciente que ele usava quando eu supostamente estava sendo irracional. Mas pense nisso com lógica. Se eu realmente quisesse te machucar, teria deixado comida? Teria fornecido abrigo? Teria planejado voltar para te buscar? A manipulação era tão suave, tão perfeitamente elaborada, que pude ver como poderia ter funcionado na mulher que eu era 3 semanas atrás. Aquela mulher poderia ter duvidado de si mesma, poderia ter se perguntado se estava sendo ingrata, poderia ter se convencido de que ser abandonada na mata era realmente uma forma de amor exigente. Mas eu não era mais aquela mulher. Em vez de ligar de volta para ele, encaminhei suas mensagens para a delegada Sarah, adicionando-as à crescente pilha de evidências de que as ações de Daniel foram premeditadas e calculadas, em vez de espontâneas ou bem-intencionadas. Cada mensagem de voz revelava mais sobre sua mentalidade, suas suposições sobre minha obediência, sua convicção absoluta de que ele tinha o direito de determinar o que era melhor para minha vida. O ponto de virada veio quando ele apareceu no meu novo apartamento. Eu morava em Vila Flor há 1 mês, estabelecendo-me em uma rotina que parecia revolucionária em sua simplicidade. Café da manhã lendo livros que eu escolhia por meu próprio prazer. Caminhadas à tarde por bairros onde ninguém conhecia minha história ou esperava nada de mim. Aulas à noite na faculdade local, onde eu estava explorando o curso de pedagogia que abandonei aos 16 anos. Pela primeira vez em décadas, meus dias me pertenciam. Eu comia quando estava com fome, dormia quando estava cansada, tomava decisões com base em minhas próprias preferências, em vez das necessidades de outra pessoa. A independência que Daniel alegou estar me ensinando era algo que eu havia descoberto em meus próprios termos, sem sua interferência ou instrução. Eu estava voltando da minha aula à noite, quando o encontrei esperando na minha porta, parecendo em todos os aspectos o profissional de sucesso com seu terno caro e cabelo cuidadosamente penteado. Mas algo estava diferente em sua postura, sua expressão,
A confiança que sempre irradiava dele parecia forçada, frágil. Mãe, disse ele enquanto eu me aproximava, sua voz carregando uma mistura cuidadosa de alívio e reprovação. Aí está você. Eu estava tão preocupado. Parei a alguns metros de distância, chaves na mão, estudando este homem que já fora o centro do meu universo. Ele parecia menor de alguma forma, apesar de suas roupas caras e charme praticado. Ou talvez eu simplesmente tivesse crescido em minha própria estima. Olá, Daniel. Ele se encolheu ligeiramente com o meu tom. Neutro, educado, mas completamente desprovido do calor que ele sempre tomou como garantido. Mãe, precisamos conversar. Todo esse mal-entendido foi longe demais. Pessoas que não nos conhecem estão fazendo julgamentos sobre nossa família. E isso está afetando minha carreira, minha reputação. Aí estava. Não preocupação com meu bem-estar ou arrependimento por suas ações, mas preocupação sobre como minha recusa em permanecer silenciosamente descartada estava impactando sua imagem profissional. Sinto muito ouvir isso, eu disse, sem sinceridade alguma. Imagino que ter sua mãe prestando queixa-crime contra você seja embaraçoso em ambientes profissionais. Sua compostura cuidadosamente mantida rachou um pouco. Queixa-crime? Mãe, isso é loucura. Eu estava tentando te ajudar. Estava tentando te ensinar independência, autoconfiança. Olhe para você agora. Está morando sozinha, fazendo aulas, construindo uma vida. Não era exatamente disso que você precisava? A audácia era de tirar o fôlego. Ele estava tentando levar o crédito por minha transformação, alegar que seu abandono tinha sido uma intervenção terapêutica em vez de crueldade calculada. Você está certo, eu disse calmamente. Eu construí uma nova vida. Uma vida onde as pessoas não decidem o que é melhor para mim sem meu consentimento. Uma vida onde ser amada não exige aceitar abuso. Uma vida onde eu importo o suficiente para ter limites que os outros devem respeitar. Daniel se aproximou, seu rosto assumindo a expressão séria que ele aperfeiçoou para convencer as pessoas de sua sinceridade. Mãe, você está sendo influenciada por pessoas que não entendem nosso relacionamento. A polícia, os assistentes sociais, eles veem tudo preto no branco, mas família é complicado. O que eu fiz veio do amor. Mesmo que o método tenha sido não convencional. Amor, repeti, provando a palavra como algo amargo. Você me trancou em um chalé isolado, cortou o fio do telefone, me deixou com comida para uma semana e foi embora. Você chama isso de amor? Eu chamo de amor exigente, disse ele, sua voz se elevando um pouco à medida que sua paciência com minha irracionalidade começava a se esgotar. Às vezes as pessoas precisam ser forçadas a sair de suas zonas de conforto para crescer. Às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer é se recusar a permitir a dependência de alguém. A palavra permitir pairou no ar entre nós como uma acusação. Em sua mente, 25 anos de maternidade dedicada haviam sido permissividade. Meu amor tinha sido uma patologia. Meu sacrifício tinha sido uma fraqueza que exigia correção. Você sabe o que eu aprendi durante aqueles 12 dias sozinha? Eu disse. Minha voz firme apesar da raiva que queimava em meu peito. Aprendi que criei um estranho. O menino que eu pensava conhecer. O homem que eu pensava ter ajudado a criar. Ele nunca existiu. Você é alguém que pode olhar sua mãe nos olhos e chamar abandono de amor, que pode justificar a crueldade como terapia, que pode destruir o senso de segurança de alguém e chamar isso de educação. A máscara de Daniel finalmente caiu por completo, revelando o cálculo frio que sempre se escondeu por baixo de seu charme praticado. Você quer saber o que eu aprendi, mãe? Aprendi que você é exatamente tão egoísta quanto eu pensava. Eu te dou o presente da independência. Te forço a descobrir sua própria força. E em vez de gratidão, você tenta arruinar minha vida com acusações falsas. Acusações falsas? Abandono? Queixa-crime? Você está me fazendo parecer um monstro quando tudo o que fiz foi me recusar a continuar permitindo seu apego doentio a mim. Você é exatamente o que eu disse que era. Alguém cuja identidade inteira depende de ser necessária, que não pode existir sem uma narrativa de vítima para justificar sua vida sem sentido.
As palavras foram projetadas para ferir, para me reduzir de volta à mulher invisível que aceitava qualquer tratamento porque era grata por migalhas de atenção. Foram a tentativa final de retomar o controle através da mesma manipulação emocional que funcionou por anos. Mas eu não era mais aquela mulher. Obrigada, eu disse em voz baixa. O quê? Obrigada por me mostrar exatamente quem você é. Não o filho bem-sucedido de quem eu me orgulhava. Não o homem que pensei ter criado. Mas alguém capaz de uma crueldade tão casual que nem consegue vê-la como errada. Obrigada por tornar isso mais fácil. O rosto de Daniel empalideceu. Tornar o que mais fácil? Eu sorri. E foi a expressão mais genuína de satisfação que senti em anos. Tornar mais fácil testemunhar no seu julgamento. Tornar mais fácil cortar todo o contato com alguém que pensa que o amor é uma arma. Tornar mais fácil construir uma vida que não tenha nada a ver com você. Pela primeira vez em nossa conversa, Daniel pareceu genuinamente assustado. Não das consequências legais, mas de algo muito mais ameaçador para sua visão de mundo cuidadosamente construída. A percepção de que sua mãe não estava mais disponível para ser sua vítima. Você não pode estar falando sério, ele sussurrou. Nunca falei tão sério sobre nada na minha vida, respondi. Você queria me ensinar independência, Daniel. Parabéns. Eu aprendi. 6 meses depois, eu estava em um tribunal vendo meu filho enfrentar as consequências de sua crueldade calculada. As acusações eram sérias. Cárcere privado, exposição de pessoa a perigo e abandono. Seu advogado caro tentou de tudo. Defesa baseada na saúde mental, alegações de disputa familiar, argumentando que suas intenções eram terapêuticas e não maliciosas. Mas as provas não mentem, e as provas eram esmagadoras. O fio de telefone cortado, os bilhetes premeditados, o isolamento do local, a completa falta de comunicação ou verificação durante meu aprisionamento. A promotoria pintou um quadro claro de alguém que planejou cada detalhe do meu abandono, que calculou exatamente como se livrar de um membro da família inconveniente sem tecnicamente cometer um assassinato. Eu testemunhei no 3º dia do julgamento. Caminhando para o banco das testemunhas, senti o peso de todas as mulheres que já foram tornadas invisíveis por alguém que afirmava amá-las. Minha voz estava firme enquanto eu descrevia aqueles 12 dias no chalé. O medo, a fome, a crescente percepção de que meu próprio filho me deixou para desaparecer silenciosamente na mata. Mas também testemunhei sobre o que veio depois. A caminhada de 25 quilômetros que provou minha força. As ações legais que estabeleceram meu valor. A nova vida que demonstrou que eu nunca precisei de resgate. Apenas da chance de me salvar. Daniel sentou-se no banco dos réus em outro terno caro. Mas a confiança que antes o definia havia sumido. Ele parecia diminuído de alguma forma, como se a exposição de sua verdadeira natureza o tivesse feito encolher fisicamente. Sua carreira estava em ruínas. Notícias ruins correm rápido em círculos profissionais quando alguém é preso por abandonar a própria mãe. Sua reputação, a coisa que ele mais valorizava, estava em frangalhos. A decisão da juíza saiu em menos de 3 horas. Culpado de todas as acusações. A juíza, uma mulher da minha idade com cabelos grisalhos e olhos que já viram todas as formas de crueldade humana, não mediu palavras na sentença. Senhor Almeida, disse ela, sua voz carregando a autoridade de quem passou décadas pesando a justiça. O senhor planejou e executou sistematicamente o abandono de um membro vulnerável da família em um local isolado. O senhor cortou a comunicação dela com o mundo exterior, forneceu recursos mínimos para a sobrevivência e a deixou sem meios de fuga. E ainda teve a audácia de afirmar que isso constituía uma intervenção terapêutica. Daniel olhava para a frente. A mão de seu advogado em seu ombro era a única coisa que o impedia de desmoronar completamente. Este tribunal considera suas ações como um dos exemplos mais calculistas e cruéis de abuso familiar que já encontramos. O fato de a vítima ser sua própria mãe, a mulher que sacrificou tudo para criá-lo, torna seus crimes particularmente hediondos. 3 anos de prisão. 5 anos de liberdade condicional depois.
Uma medida protetiva permanente, impedindo-o de me contatar. Restituição por minhas custas judiciais, despesas médicas e o custo de reconstruir minha vida. A juíza deixou claro que o sucesso profissional de Daniel e sua ficha limpa anterior não significavam nada quando pesados contra a natureza premeditada de seus crimes. Enquanto o oficial de justiça o levava algemado, Daniel se virou para me olhar uma última vez. Vi confusão em seus olhos, uma completa incapacidade de entender como a mãe invisível que ele descartou se tornou a mulher que arquitetou sua queda. Ele esperava gratidão pela lição de independência. Em vez disso, ele criou uma adversária que entendia exatamente quanto dano o amor poderia causar quando empunhado pelas mãos erradas. Não senti satisfação em sua prisão. A prisão não lhe ensinaria empatia ou remorso. Algumas lições não podem ser forçadas a pessoas que se recusam a aprendê-las. Mas sua condenação enviou uma mensagem que importava. Mães não são descartáveis. Amor não é uma licença para abuso. Laços familiares não isentam de comportamento criminoso. Após o julgamento, dirigi de volta para meu apartamento em Vila Flor, a pequena cidade que se tornou meu santuário. Em 6 meses, construí algo que nunca tive antes. Uma vida que pertencia inteiramente a mim. Eu trabalhava na escola primária local como auxiliar de classe enquanto completava minha faculdade de pedagogia online. Era voluntária na biblioteca nos fins de semana, ajudando os idosos a usar computadores e descobrir novos livros. Eu tinha amigos que me conheciam como Lúcia, o indivíduo, não Lúcia, a mãe dedicada. Pela primeira vez na minha vida adulta, quando as pessoas perguntavam o que eu fazia, eu tinha respostas que não envolviam as conquistas de mais ninguém. Meu apartamento era pequeno, mas perfeito. Cheio de móveis que eu escolhi, livros que eu queria ler, plantas que eu mantinha vivas porque gostava de nutrir algo que florescia sob meus cuidados, em vez de exigir minha autoanulação. As paredes continham fotografias de lugares que visitei, arte que criei em aulas de fim de semana, certificados de cursos que concluí simplesmente porque me interessavam. Não havia fotos de Daniel. Naquela noite, sentei-me na minha pequena varanda observando o pôr do sol pintar o céu, com cores que eu finalmente era livre para apreciar. Sem me perguntar se alguém precisava de mim em outro lugar. Meu telefone tocou. Maria, ligando para a nossa conversa semanal. Como você está se sentindo? Ela perguntou, sua voz calorosa com o tipo de amizade que me sustentou durante o período mais sombrio da minha vida. Livre, eu disse. E quis dizer isso completamente. Pela primeira vez na minha vida adulta, me sinto completamente livre. Nenhum arrependimento? Considerei a pergunta seriamente. Eu me arrependia dos 25 anos que passei criando Daniel? Dos sacrifícios que pareceram tão significativos na época? Do amor que derramei em alguém que o retribuiu com abandono calculado? Não, eu disse finalmente. Arrependimentos não. Mas agora entendo que amor sem limites não é amor. É permissividade. Sacrifício sem reciprocidade não é devoção. É autodestruição. Eu pensei que estava ensinando a ele sobre amor incondicional. Mas, na verdade, estava ensinando que algumas pessoas não merecem respeito básico. E agora? Agora estou ensinando a mim mesma que eu estava errada. Sobre o amor, sobre o sacrifício, sobre o que eu devia a alguém que compartilhava meu DNA, mas não meus valores. Naquele fim de semana, fiz algo que vinha planejando há meses. Dirigi até o litoral, para a pequena cidade praiana onde sempre imaginei morar. Mas nunca priorizei porque era inconveniente para as necessidades de Daniel. Caminhei pelas praias onde poderia passar minha aposentadoria, visitei a faculdade local onde poderia terminar meu curso de pedagogia, explorei bairros onde poderia comprar uma casinha com um jardim. Tudo era possível agora. Não porque a prisão de Daniel me libertou de sua influência, mas porque aqueles 12 dias no chalé me ensinaram algo inestimável. Eu era completa por mim mesma. Eu não precisava da aprovação de ninguém para existir, do amor de ninguém para ter valor, da presença de ninguém para ser inteira. De pé no pier, observando os barcos de pesca retornarem com a pesca do dia, pensei na mulher que foi levada àquele chalé 6 meses atrás.
Ela estava tão desesperada pelo amor de seu filho que aceitava qualquer tratamento que ele oferecesse. Estava tão convencida de sua própria inadequação que nunca questionou o direito dele de determinar seu valor. Aquela mulher se foi, dissolvida no silêncio daquela mata, substituída por alguém mais forte e infinitamente mais perigoso para pessoas que confundem bondade com fraqueza. Peguei meu telefone e apaguei o contato de Daniel, o passo final para eliminá-lo da minha vida. Ele cumpriria sua pena, eventualmente seria solto e, presumivelmente, reconstruiria sua carreira e reputação da melhor maneira possível. Mas ele o faria sem mim, sem meu apoio, meu perdão, minha disposição para fingir que o amor justificava a crueldade. Certas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Daniel mesmo acendeu o fósforo quando decidiu que sua mãe era descartável. Enquanto o sol se punha sobre o oceano, pintando o céu em laranjas e roxos brilhantes, fiz uma promessa a mim mesma. Eu nunca mais me faria pequena para o conforto de outra pessoa. Eu nunca mais aceitaria abuso disfarçado de amor. Eu nunca mais esqueceria que minha vida pertencia a mim primeiro, por último e sempre. A mulher que se afastou daquele pier era alguém que Daniel nunca reconheceria. Confiante, com limites, completa em si mesma. Ela era alguém que o abandono dele acidentalmente criou. Alguém que entendeu que a maior vingança contra as pessoas que tentam te apagar é se recusar a desaparecer. Dirigi de volta para Vila Flor com as janelas abertas, deixando o ar do mar encher meu carro e meus pulmões. Amanhã eu continuaria construindo a vida que descobri que queria. Cuidaria do meu jardim, ensinaria crianças, leria livros que alimentassem minha alma, faria amigos que valorizassem minha presença em vez de meu serviço. Eu aprendi que, às vezes, o presente mais profundo que alguém pode te dar é mostrar exatamente quem essa pessoa é. Daniel me deu esse presente quando me trancou naquele chalé e foi embora. Ele me mostrou que seu amor sempre foi condicional à minha invisibilidade, que seu afeto sempre exigiu minha autoanulação. Mas ele também me mostrou outra coisa, que eu era forte o suficiente para sobreviver sem ele, capaz o suficiente para prosperar sem sua aprovação, completa o suficiente para construir uma vida significativa que não tinha nada a ver com servir às suas necessidades. A aluna finalmente superou o professor, aprendendo lições sobre independência que ele nunca teve a intenção de transmitir. E, ao contrário de sua versão de educação, a minha não exigiu vítimas.